Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma live do Espaço Ser. Vamos aguardar o pessoal entrando. Hoje a gente vai falar de ambientação familiar em tempos de pandemia. Vamos aguardar a Liana, nossa convidada especial. Boa noite. Aguardando a entrada do pessoal. Vamos iniciar a live já já. Aguardando só a Liana nos chamar aqui para a gente fazer com que ela apareça na nossa telinha. Ali já entrou, ela só precisa solicitar a participação para a gente inserir a Liana aqui. Boa noite. Oi, Mara, Célia, João. Li, você já entrou, só preciso que você solicite. Isso, vamos lá. Dando aí a Liana entrar, Silvana entrou, Karen, boa noite. Vamos já já. Nossa querida Liana já está entrando. Boa noite. Nossa querida gaúcha já está a postos aí. Boa noite. Boa noite, Tu- Lu. Hoje eu Tudo bem, estava querida? pensando assim, essa é uma live amiga, né? Não é? Vai ser Lu, Li, Lu, não tem jeito. A gente tem que ser natural, não tem jeito, né? É, Li, a é. gente vai guardar só mais um pouquinho, um Sim, minutinho para o pessoal entrando, né? Já entrou sim. Karen, já entrou Silvana, Célia, Mara. Tem o pessoal entrando ainda. A gente vai guardar só um minutinho, daí a gente já começa a falar desse assunto tão especial, né? Tão É, importante. eu acho que a gente podia começar a bater um papo, né? Contar um pouquinho da gente, quem sabe? Não é? Eu pensei aqui em É, falar da nossa história, da nossa longa história de encontros e desencontros, né? é. E, Li, eu vou começar então me apresentando, porque na última live com a doutora Dilma, você sabe que a gente esquece, como a gente que está entrevistando, eu não falei nada de mim. No meio do caminho que eu falei, deixa eu me apresentar, porque tinha muita gente da doutora e não me sabia Aham. quem eu era. Então eu vou começar falando um pouquinho quem sou eu e a nossa história aí, né, de Tá, vida, e daí eu jogo para você e vai ser a bola toda tua, quase, né? tá bom. Então vamos lá. Meu nome é Luciana Lauretti, eu sou sócia fundadora do Espaço Ser junto com a Silvana, né? Eu sou bióloga de primeira formação, psicóloga de segunda, na segunda formação e especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo CTC Veda. E atualmente eu estou no Espaço Ser, junto com a Silvana e uma equipe multidisciplinar, da qual a Liana é parceira também. Temos vários projetos aí em andamento juntos. E hoje, só em consultório, não só no sentido de pouco, mas hoje eu não atuo mais na área da educação, que é de onde veio o nosso histórico, né? Então aí vou falar um É, pouquinho. Hoje a querida Liana, em nome do Espaço Ser, lhe super agradeço, né, eu você que ter agradeço. aceito o nosso convite, meu e da Silvana. Para a gente é super importante, pessoas queridas, então é mais gostoso ainda esse bate-papo, né? Sim. E a nossa história, acho que a gente nunca falou, mas a nossa história ela é longa, encontro, desencontro, as duas vieram É, da área da educação, né? Trabalhamos acho que em duas escolas juntas aqui na sim. região, com poucos encontros lá dentro, porque eu era do Fundamental 2 e você dos pequenos, É. né? Então a Aham. gente tinha encontros assim esporádicos. Sheila, boa noite. E depois a gente se encontrou na faculdade, fizemos a mesma faculdade de psicologia, Foi. mas aí em anos diferentes também. Você estava um ano na É. frente, um ano atrás, né? E a gente se encontrava em alguns eventos, algumas coisas. Na realidade, a vida nos uniu pós tudo isso no consultório, né? Agora com o Foi. Espaço Ser, não agora, mas assim. E aí bate-papo e projetos. Um pouquinho antes da pandemia, a gente quase pisou num projeto juntas em São Paulo, mas ele está de Foi. pé ainda 2021, que nos aguarde em São Paulo, É, né, Li? é. E juntou pessoas queridas, como História na Educação e agora na parte de psicoterapia. É muito gostoso, né?
pessoal, dá um retorno. Li, Tá, pronto. Voltamos. Eu não sei quem travou, fui eu, você, as duas, não sei. Eu acho que foi junto, porque eu voltei e não te encontrei mais. É. Tá. Bom, agora que eu tô vendo as mensagens. Vamos lá, Ali. Agora você. Falei do nosso histórico, da minha história, do nosso momento. E aí? Se apresente, bem-vinda. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo, principalmente falando de trás, de frente para trás, né? Porque nós tivemos os Uhum. nossos encontros agora no final de 2019, tivemos vários projetos, ideias e descobrimos quanta coisa nós temos em comum só depois, né? Enquanto vivemos, a Verdade. gente não lembrava que estava tendo coisas em comum. Então, Sim. foi muito importante o teu convite, me retornou um pouco o meu período de escola, onde eu senti saudade e lembrei que foi através da educação, através do trabalho com a educação, que eu acabei me tornando educadora e depois Tá. todo o meu processo na psicologia, que acabou sendo um longo percurso, né? E eu nunca Sim. consegui separar uma coisa da outra. A educação Uhum. permaneceu e agregou a psicologia, e fiz também nesse meio tempo a psicopedagogia. Então, Uhum. a educação e a psicologia, para mim, elas têm um casamento marcado, sabe? Quando Sim, sim. acontecer, a gente vai estar um pouquinho mais cercada de cuidados e coisa e tal. Às vezes na Uhum. psicologia falta um pouco da área de educação e às Uhum. vezes na educação falta um pouco da psicologia. Então, Verdade. sim, eu sou moradora de Alphaville, eu acho que a gente até combinou que eu falasse disso um pouco, né? Sim, Eu sim. vim para Alphaville em 1988 com os meus filhos pequenos, né? E moro aqui há 32, né? Vai para 33 anos e, Uhum. e me adaptei muito bem ao lugar, porque eu venho de uma cidade do interior, eu venho de uma cultura de vizinhança, de conhecer, de dizer bom dia, oi, e conhecer o irmão e o vizinho, e a Alphaville proporciona isso, né? Aham, aham. Então, é isso. Eu tenho essa formação na educação, depois passei pela psicologia, pela psicopedagogia e hoje eu trabalho como psicóloga clínica, né? Numa Uhum. abordagem que não abro mão e acho que está cada vez mais. É, ela me agrega valores para que eu possa trabalhar, que são as teorias do Winnicott, e também Uhum. trabalho com grupos. Eu tenho 3 grupos. Eu tenho um grupo de estudos, que é Café Winnicott, com profissionais da área de saúde e Uhum. educação. Tem um grupo que se chama Mamãe Quer Colo, que é onde as Uhum. mães recebem o colo, porque elas só dão colo, né? Então, lá é para as Sim. mamães. E tem um grupo de psicotutoria, que Uhum. eu sou a supervisora, onde as meninas realizam a psicotutoria diretamente com as crianças, né? Eu só trabalho Aham. na supervisão. Então é isso. Vamos lá. Li, Vamos. fico muito feliz porque eu acho que esse fiozinho que nos uniu são pessoas apaixonadas pela educação, que viveram anos em escolas, né? Eu como professora, nos últimos 8 anos na coordenação, e eu lembro que eu te atendia como psicóloga, que você já É, estava na é, psicologia é, só, e aí você ia com seus alunos, os meus aluninhos, seus pacientes lá. é, Então a gente é apaixonada sempre pela educação e depois na clínica. Você entrou um pouco mais cedo só na clínica, eu entrei um pouco depois, nessa parceria com a é, Sil, mas a gente adora a educação. Então a gente vive em escola, dando palestra, interagindo, e esses projetos que a isso. gente monta juntas, esse bate-papo todo. Tivemos diálogos do Espaço Ser há pouco tempo também, Foi, né? E foi. prestigiando também todo. Fale. E também estivemos em São Paulo, né? Estávamos com a Verdade. sala pronta, não é? Todo o Verdade. projeto Semana elaborado. anterior de assinar o contrato. Foi. Semana anterior o contrato, veio a pandemia e aí a gente não conseguiu, mas nós vamos conseguir, porque está tudo Nós muito vamos. costuradinho, né? Nós temos Tá. uma paixão em comum, né? Li, É. vamos lá, porque esse Vamos. nosso Instagram corta, né? Ele cai em Sim, 1 hora, sim. né? A Silvana fala que eu tenho que tomar cuidado, porque eu termino em cima da hora, no 4, 3, 2, 1, eu tô terminando, tem que parar um pouco antes para não derrubarem a gente. Li, Tá. nesse momento tão especial, né? Especial
pode ser lido de diversas formas, para você contar um pouquinho para a gente de onde surgiu esse termo tão significativo e tão interessante, abrindo os olhos de tanta gente aí, ambientação familiar, a origem, o significado, que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo entender e compreender. Então, na própria teoria do Winnicott, ele traz o ambiente como um espaço de crescimento e desenvolvimento, né? O ambiente familiar, onde a criança, o bebê, ele se desenvolve a partir destas relações familiares. Como eu trabalho com orientação familiar, porque nós trabalhamos com criança e nós acabamos orientando Sim. pais e mães, escolas, né? Uhum. Dentro deste contexto da pandemia, eu pensei assim, não cabe mais orientação familiar. Orientação familiar, no meu caso, ficou pouco. E aí eu Uhum. comecei a buscar alguns termos, algumas situações dentro da teoria do Winnicott. Pensei, nada mais melhor que uma... Travou? Travou um pouquinho. Li, você está travada. Pessoal, pode dar um retorno? Acho que travou a internet da Liana. A minha também, ou só da Liana? Alguém pode me dar um retorno aqui? Quem que está travada? Li? Voltei. E você? Eu também estou aqui. Li, será que é a sua que está travando? Sil, você pode falar se é a minha e a dela? Porque eu desliguei já a internet aqui. Eu estou usando o Eu 4G para também. ver se não trava. Vamos ver se agora destravou. Destravou, pessoal? Eu Destravou? acho que sim. Só a Liana estava travada. Acho que destravou. Tá. Gente, destravou Então, todo mundo? O que é Li aí? Travou a Liana. Aqui está normal. Li, acho que voltou. Você desligou agora a internet? não, eu desliguei aquele primeiro momento que eu saí um pouco, Voltou. desliguei e voltei. Tá Vamos no ver. A gente 4G. vai. Tá Tá. tudo bem. Isilda entrou aí também, ó. Agora vamos lá. Vamos lá, Li. Você estava contando então, conforme o Winnicott. É, eu. Então, baseado nesta ideia do ambiente familiar, eu pensei que a ideia de trazer uma proposta para que as famílias se adaptem a este momento é muito Uhum. melhor que orientar as famílias. Porque eu Claro. penso que nesta situação da pandemia, houve Uhum. uma desorganização, uma desordem familiar Uhum. no sentido da rotina, né? O dia a Uhum. dia, a escola, as atividades diárias, Sim. tudo parou. Falo que as pessoas Inclusive, estão se reconhecendo. Autoconhecimento nesse momento e conhecendo uns aos outros, né? Conhecendo características de ficarem tanto tempo juntos, tá tendo essa sim, chance de se conhecer melhor, né, também. é. E além disso, refazer essa rotina. Porque esta Uhum. rotina que em cada casa tinha, acabou, não tem mais. Não Uhum. adianta a gente colocar como educador ou como psicólogo, dizer assim, não, faz tal rotina, faz isso, faz aquilo, tá impossível. As crianças Uhum. pequenas estão curtindo, né, bastante estar em casa. Os Uhum. adolescentes enjoaram porque já não aguentam Sim, mais, sim, têm aquele sentimento de que estão perdendo a vida, que a vida está lá sim. fora, só que não E tem a, mais vida lá e, fora, e né? a falta Nesse do momento. contato, né, na adolescência com os É, colegas, né, Li? Para eles é tão importante o contato com os pares, está difícil para eles agora tá também, né? difícil. Por exemplo, os pequenos de 4 a 6 anos, o desenvolvimento deles depende da socialização com o outro. Uhum. Eles Uhum. não têm. Então, a família precisa proporcionar ambientes Sim. para que essa criança se desenvolva, apesar do distanciamento social, né? Do Aham. isolamento da quarentena. O adolescente também. Então, por exemplo, os adolescentes, eles estão sozinhos, mas eles Uhum. estão em grupo através do WhatsApp, das redes sociais, dos jogos e coisa e tal, mas é pouco para eles também. Sim. Então, tá, é uma nova adaptação. Uhum. As
tanto os casais, né? As pessoas que trabalham fora, as mães, os pais, os funcionários da casa. Tinham, de Uhum. repente, a casa tinha um funcionário, tinha dois, de repente tem um, não tem nenhum. Então, Sim, este movimento da casa, ele se tornou novo. novo. Uhum, Não dá uhum, para dizer que é a mesma coisa. Não é. uhum, Então, a uhum, pandemia, ele trouxe uma reorganização familiar, uma reorganização ambiental e uma reorganização nas rotinas. Então, eu uhum. sempre recomendo e digo, tenham calma, menos Sim. exigência. Né? Uhum, Vamos uhum. aproveitar esse momento para curtir uns aos outros, conhecer uns aos outros, refazer essa rotina e refazer essas relações pessoais, Os combinados também, né, Li? Refazer os refazer combinados, eu os, falo. Quando a os gente atende contratos. adultos, né, assim, É, a gente vê muito reclamando do parceiro e não ajuda e ajuda, mas é novo, novo para todo mundo. Haja, né, e precisa e necessária paciência, tolerância e parceria. Assim com a escola também, exatamente. né? As É, mães com a escola com os pais, né? Essa troca super importante para todo mundo, né? Porque é novo, então vamos é navegar no novo. novo, É, né? é novo. Uhum. Se é novo, vamos recriar. Vamos Sim. recontar a história. Vamos Uhum. criar situações diferentes e diferentes que eu digo dentro deste contexto, porque não é um contexto conhecido. Nós nunca Sim. vivemos uma pandemia, nós não sabíamos que poderíamos viver desta forma, né? E Sim. quem Sim. está realmente vivendo a quarentena, as famílias que estão vivendo a quarentena, estão tendo dificuldades para reorganizar. Então, em primeiro Sim. lugar, calma. Segundo lugar, quem Uhum. somos, né? Quem somos Uhum. nós, né? Quais Verdade. os talentos que temos dentro de casa? Sim. Apareceram, por exemplo, eu tenho pacientes que apareceram talentos, estão cozinhando, pintando, Verdade. refazendo, cantando, dançando, Sim. compondo, sabe? Aham. Então, nós Aham. temos uma oportunidade de colocar esses talentos em funcionamento, né? Uhum. Li, uma coisa tão interessante que outro dia a gente fez uma live para falar de casais, os relacionamentos, os conflitos, enfim, esse reconhecimento na quarentena. E antes disso, a gente fez uma pesquisa anterior. Eu e a Aham. Aline, que é uma psicóloga que trabalha lá no Espaço Ser, psicóloga esportiva. Você sabe que, para nossa surpresa, até muitos casais relataram que não estavam em conflito. Eu tenho uma paciente muito antiga que agora só vai muito de vez em quando para acompanhamento aí de tempos em tempos. Ela tinha tanto conflito na época de namorado, tal, casou há pouco tempo. Ela se acredita que agora na quarentena a gente está super bem. A gente É, está se relacionando melhor do que nunca, então tem isso também. A gente se permitir, né, conhecer melhor o outro, as habilidades do outro, porque eu falo que a gente está no momento, eu brinco, momento novalgina, sem é, nenhuma propaganda, posso falar de é, pirona, vai, para não falar que eu não faço é, de propaganda. Mas no é, momento que é difícil, a gente tem que ter aceitação, né? É difícil, é, não é gostoso, mas já que é novo, a gente tem que cuidar nem para panicar, né? Nem para a gente é, catastrofizar, que a gente fala muito na TCC, né? Isso. Não vamos catastrofizar, fazer disso uma coisa muito maior que é. E também não vamos fingir que nada está acontecendo, porque daí a gente corre risco. Saio na é, rua sem máscara, sem nada. Então a gente tem que ter aceitação e desenvolver. É o que você falou, desenvolver estratégias para lidar com o que está aí, com essa novalgina, com esse momento de pirona aí, é, né? E aí é. vamos nos permitir. O que você falou é perfeito, é isso mesmo, né? E assim, e reconhecer que é novo. É novo Uhum. tanto para as famílias como para os profissionais da área de educação, da área de Sim, psicologia. Nós temos que repensar também, né? De sim. repente nós saímos da cadeira, né, do consultório e fomos para a telinha. E na telinha nós Aham. estamos atendendo, né? Estamos Sim, sim. fazendo vínculos com eu tenho pacientes que eu nunca vi, que apareceram, Sim. né? Uhum, Então, uhum. nunca tive contato Contato físico. presencial, né? Uhum, Então, uhum. nós estamos também nos adaptando. Então, este processo adaptativo eu penso que é uma ambientação. Ele não é, ele não pode, não precisa ser orientado, não precisa ser é, rotineiro. Ele precisa ser inventado. Esta é a Sim. palavra. Uhum, Inventado. Inventado uhum. novas formas de viver, novas formas de conviver,
né? Uhum. No meu Eu gostei da aniversário, tua. vocês não fizeram um jogral maravilhoso? Quem tá aqui, Que ó, as pessoas não sabem que a gente chegou no aniversário de tantos anos, X, da pode Liana, e falar, não fomos tem lá. problema. É. A gente falou, vamos E, fazer uma surpresa especial lá para ela, as colegas se uniram e fomos lá fazer uma e foi homenagem. Foi uma muito delícia. bonito. E outra Foi. coisa também que eu recebo como informação, como queixa, como tudo, são as sensibilidades aumentaram. As pessoas Aham. estão mais sensíveis. Elas Uhum, choram com uhum. mais facilidade, elas riem com Bianca, mais facilidade, né? Bianca entrou aqui. Bianca, acho que é amiga da sua filha, da Lito, e foi minha aluna há um monte de anos. Então, Desculpa pois travar. Oi, é. Bianca, quanto tempo? É, vamos lá. E aí, a gente tem que falar uns Então, ois aqui. É. então essa a soja tu tá enxergando, eu não tô vendo nada. Beijo para todo mundo, porque eu não tô vendo, infelizmente. E aí, esta situação, ela não pode ser vista como igual e vai passar. Uhum, Ela vai uhum, passar, mas nós não seremos os mesmos, né? sim. Então, a questão ambiental, ela entra até na questão da casa, como Uhum. recriar ambientes para as Eu gostei da crianças. sua frase que você falou, Li. Agora, assim, a gente tem que se permitir. Isso é fantástico, né? É, Se permitir viver esse novo, se permitir recriar. Você e eu, como terapeutas, quanto a gente tem que é, falar com os pacientes? Se permita. Eu escuto muita reclamação. Outro dia, só para ilustrar, o meu filho falando, faz faculdade, tá? Primeiro ano da faculdade online, né? Ó, decepção. Cadê as é. baladas, as festas? Maior decepção do mundo. Achou que ia para Campinas, ia, né? Primeiro ano de faculdade e tá aqui online. E criticando a faculdade, falando que eles são desorganizados, tá? Eu falei, mas dê tempo ao tempo, você tem uma série de professores, tem alguns idosos ali também, professores que estão na Unicamp há um tempão, eu falei, eles precisam aprender, calma, é novo para todo mundo, tudo É, vai caminhar. E teremos um novo novo, como você falou, é, né? É é. isso. E esse reinventar, né? Uhum, Porque é outro conceito, não adianta, eu não posso deixar de falar no meu teórico, porque ele diz assim: antes da criança aprender, ela inventa. Então, esta imaginação, ela é muito necessária para um novo uhum, viver. Né? E a uhum, existência humana, ela é feita de imprevisibilidades. Nós não, por mais que tenhamos, eu sempre digo, temos a vida planejada, os dias planejados, mas o imprevisível ele chega. Só que sim, agora o imprevisível tomou uma proporção enorme, né? sim, E a capacidade humana de criar também é enorme. Vamos uhum, usá-la uhum, da mesma forma que nós estamos vivendo esse momento, né? Então, uhum, é uma uhum, oportunidade de nós nos reconhecermos também. sim, A vida, o dia a dia, aquele cotidiano, ele também nos distancia daquilo que nós somos de verdade. Eu brinco uhum, que este momento eu me sinto derretendo tantos sentimentos que eu já nem lembrava que eu tinha. Porque é uhum. só trabalhar e fazer, e responsabilidade, Verdade. e família, que não sei o quê. Chega uma hora, tu esquece que você sente, que Uhum, você verdade. tem dúvidas, que você Uhum. não sabe o que fazer, e que bom que não sabe, porque vai ter que refazer Criar. algumas coisas, recriar, Sim, né? É sim, um sim. momento assim de muita. Além da sensibilidade, nós temos influências também da espiritualidade, que também traz um outro contexto, né? É o que eu digo, Sim, sim. nosso planeta está com o véu da pandemia, gente. Estamos Uhum, aqui. Vamos uhum. aproveitar para refazer aquilo que não estava bom. Sim, Senão, nós Li, e tínhamos uma muitas coisa queixas, importante, né? né? Por mais que tenhamos, né, estamos num momento difícil, não dá para falar que é um momento gostosinho, né? Por isso que eu brinco da Novalgina É, aí, né? É um momento de sofrimento, de dor, de perda de sim. várias coisas, não só físicas, não só de pessoas. Kátia, nossa Kátia, parceira querida, com o pezinho em São Paulo, a nossa outra querida aqui. A gente tem agora que
aproveitar e ver isso também como uma oportunidade de crescimento, oportunidade Exatamente. de sentir mais, oportunidade de conhecer melhor o outro, senão a gente só É, catastrofiza. É um momento é. dolorido, é um momento de perdas, mas assim, o que, que a gente pode... Eu tenho uma frase que eu já estou cansada, quem está assistindo aqui já deve estar cansado de repetir. O que, que a gente pode fazer para ficar o menos desconfortável nesse desconforto, ou seja, o mais confortável possível nesse momento de desconforto. É desconforto? É, mas o que, que a gente pode fazer? Isso que você está falando, né? O autoconhecimento, sentir, se perceber, sentir o outro. Eu acho que assim, é um momento dolorido, mas é um momento cheio de oportunidade para quem quiser usar, né, É, agarrar. é. Li, eu vou te colocar aqui no outro item, que a gente está aqui batendo um papo Tá, delicioso. E eu não estou tá, seguindo vai. nada nosso roteiro aqui, né? Você falou do significado, acho que ficou super claro da ambientação familiar, acho que você já falou também o porquê disso agora na pandemia, porque Tem. tudo está diferente, né? O ambiente não é o mesmo, tem que se recriar o tempo todo as relações e o ambiente. O ambiente segundo o Winnicott e a importância disso tudo, como é que você falaria para a gente, né? Segundo o Winnicott, o ambiente você já falou um pouquinho, mas só para a gente linkar para quem está assistindo, que você está falando o ambiente segundo o Winnicott, como que ele É, descreve? é tudo. O ambiente é tudo, porque ele fala, inclusive, ele traz um conceito que ele chama mãe-mãe e mãe-ambiente, né? A Uhum, uhum, mãe-ambiente é aquela que cria o ambiente para o bebê se desenvolver. Agora imagina um ambiente onde o que precisa é de segurança, confiança, né? Neste momento, onde os uhum. pais estão inseguros, onde os pais eu já nem vou usar os pais, vou usar os adultos. Os adultos estão Aham, inseguros, as sim. crianças estão sem as suas rotinas. Uhum, Então as crianças também se tornam seres um pouco arredios. Eu tenho queixas assim, ele quer brincar, ele não quer estudar, ele não quer isso, ele quer aquilo. Gente, calma, calma, vamos uhum. com calma, porque nós adultos ainda estamos nos ambientando, mas 100 dias Sim. não é nada numa vida Uhum, toda. uhum. Porém, Sim, já é sim. muito tempo para compreender que algo tem que ser estruturado para que haja um desenvolvimento global, total da criança. Não dá Sim, para sim. deixar as coisas assim como estão também. A escola Uhum, está fazendo o papel dela, e por sinal, muito bem, parabéns. A escola, uhum. ela se reinventou em 24 horas, né? Sim, sim, sim. Mas um ambiente familiar não dá para se reinventar em 24 horas. Quantos anos ele estava estruturado de outra forma, né? Há quantos e quantos Exatamente. anos, com os dois trabalhando muitas vezes fora de casa, né? Os adolescentes, as crianças com ou cuidadores ou parcialmente com um dos pais, agora tudo Isso, muito diferente, né? Tem que isso. se permitir viver isso, né? Então o ambiente é onde é o que proporciona o desenvolvimento e o amadurecimento da criança, para que ele se Uhum, torne um adulto uhum, uhum. seguro, confiável. Então, o Sim. ambiente confiável proporciona o desenvolvimento de um adulto confiável. Então, ele é Uhum. tudo praticamente, né? Então, A o Sil está ambiente. falando aqui, Liana, ó, que a mãe de adolescente também precisa desenvolver um bom ambiente. Aqui, Exatamente. sim, né, também, Foi o porque que eu aí te é que a gente falei. vê também o espelhamento, a gente fala muito isso, né, porque os pais estão com essa autoexigência de serem professores, de fazer se sentirem responsáveis do filho aprender, porque não está fazendo tudo que a escola mandou, eles estão se colocando tanta pressão, né, tanta coisa, e É, também o filho está ali assistindo, obviamente, que os filhos estão vendo quais estratégias que os pais utilizam em momento de dificuldade, porque isso é um aprendizado, né? Como meus pais estão lidando, né? Como eles estão catastrofizando, eles estão deprimindo, eles estão, não, vamos lá que, né? Vamos desenvolver estratégia, vamos lutar isso juntos. Então eles são espelhos para os filhos também, mas também precisam compartilhar o que você falou, essa coisa da sensibilidade, saber, ó, tá difícil para mim também. A gente não é, pode ser o super-homem, super valente, senão eu falo que os filhos não vão chegar vão querer correr atrás desse pai e dessa mãe que não existe, né? Super é. poderosos, tem que mostrar fragilidade também. Ó, tá difícil para mim também. Vamos juntos tentar algo, né? Você não acha isso para adolescente, principalmente, Eu né? acho, mas eu também acho que neste momento é impossível os pais vestirem
a armadura. Eles também Sim. estão apavorados, né? Sim, Então nós sim. estamos, por isso que eu falo em ambientação. Não são só Uhum. os filhos, os pais também, a Sim. escola também, os Uhum. professores também, os Uhum. avós, né? A falta do convívio familiar, a Uhum. saudade. Eu tô morrendo de saudade, eu não vejo meus filhos desde o início. Eu tô Sim. morando com a minha filha, ainda bem. Mas a saudade é muito grande, né? Claro, Meu claro. Sim. neto tá crescendo, eu não tô vendo, né? Uhum. Então, Uhum. a gente tá vivendo um momento de muita sensibilidade, de muita Uhum. humanização. O que está Uhum. aparecendo é ao lado humano. E não Sim. assim, o que eu queria deixar muito claro que é muito simples o que eu vou dizer, mas assim, calma, não exijam tanto nem de vocês e Isso. nem dos filhos, Exatamente, a sabe? Silvana colocou aqui, ó, que um monte de gente concordou, admitir a fraqueza é ser forte. Mas é isso que a gente tem visto, principalmente em reunião que a gente fez com pais numa escola, que eles querem vestir essa armadura, eles se É, cobram essa armadura. E tem que saber falar, ó, não tá dando, tô triste também, tô preocupado, perdi o emprego, não vou dar conta disso, vamos, né, mostrar os sentimentos, né? é. Mostrar o E, que está acontecendo. e transformar essa fragilidade em encontros, né? Sim, Transformar a fragilidade num almoço, transformar a perfeito. fragilidade no jantar, num Uma lanche, conversa. um Uhum. carinho, né? Levar Sim, um sim. pedaço de bolo para a mãe, né? Geralmente é a mãe que leva, né? Aham, aham, Proporcionar outras formas de convivência dentro daquela casa, onde aham. as pessoas se sintam cuidadas. Não são Sim. só as crianças que precisam ser cuidadas, os adultos também. Os bebês nem se Uhum. fala e a mãe do bebê nem se fala. E o Sim. pai do bebê também. Então, estamos todos vivendo uma situação de muita dor e, ao mesmo Uhum. tempo, de muita oportunidade, como tu falaste. Ninguém Perfeito, é cresce sem sentir um pouquinho de dor e um pouquinho de amor. verdade. E o Você amor, falou. Não, Li, fala. continua, que eu estava te cortando numa frase linda. E o Continua, o amor amor. dói também, né? O amor Sim, não é tão sim. simples assim da gente encarar. Né? Nós Uhum, estamos uhum. assim, a gente está tirando a roupa do coração. Eu digo, o meu coração, ele perde todos os dias um pedacinho de proteção, né? Sim, Eu fico sim, sensibilizada com a família, com os colegas, com os amigos, eu fico verdade. sensibilizada com os pacientes. Então, Uhum. esta sensibilização que seja a nossa forma de redescobrir esse mundo, né? Sim, sim. E é uma Porque coisa muito importante que você falou, que essa questão do amor, de sensibilizar, é isso que vai trazer também a confiança e vamos juntos que isso aí a gente consegue, né, um caminho para enfrentar essa barreira, porque é através dessa sensibilidade, desse amor, desse colo, como a Maruli está falando aqui, né, onde tem esse colo, que a gente ganha esse acalento e fala, não, vamos, tem gente junto comigo nessa dor. A gente sofre por amor, a gente sofre, né, sofre. pela paixão e faz parte, né, faz parte para a gente, É, não seremos os mesmos, como você falou, não, né? não É na dor seremos. que a gente cria casca, é na dor que a gente cria estratégia, é na dor que a gente cria. Adorei que você falou. O Winnicott é É, maravilhoso. Eu preciso ele, me render, porque eu sei que estudamos bastante, mas você que é especialista, mas assim, é verdade, né? E a é gente não que, tem. por exemplo, ele tem a teoria dele foi estruturada a partir do período que ele viveu em período de guerra. Então, ele Uhum, trabalhou com crianças que foram retiradas dos lares para abrigos aham, e depois tiveram uhum, que ser readaptados na casa. Então, aham, ele traz esse olhar humanista porque a guerra foi um dos, como se diz, um dos laboratórios dele, né? sim, Então, ele viu a sim. vida humana, o humano sangrando, né? Por Nós essa não estamos perspectiva, né? sangrando, nós não Uhum, estamos sangrando porque nós ainda temos muita estrutura, esperança, o mundo já está mais estruturado para que nós uhum, tenhamos um retorno mais rápido,
né? Uhum, uhum. Sei lá, ao trabalho, à escola. Sim. Rápido que eu digo, não sei, pero no mucho, né? Um Parece que rápido, não, pero no né? mucho. Por isso, Mas vamos aprender, pegar cada oportunidade, né, e fazer com que a gente possa aí fazer um bom uso dela, já que ela está passando, né? Está passando pela e nossa ao frente mesmo aqui. tempo, aproveitar qualquer momento, né, para refazer os laços afetivos, Sim, né, os acordos com os amigos, com a família. Gente, os amigos hoje também fazem parte de um sim, processo de calma, né? É o que você claro. liga para um amigo, você conversa com. Bom, nós tivemos a nossa live a semana Eu ia passada, falar gente. isso agora, né? A Sheila está aqui, que é uma amiga querida, que é uma educadora de uma escola da região, é uma amiga, né, que a gente construiu essa amizade numa das escolas. Nós fizemos uma live depois da nossos casais, eu e meu marido, ela e o marido dela, tomando vinho, fizemos vinho Então, virtual, e nós fizemos a nossa, que vai ser às quintas-feiras, né? é, As é, meninas aí do pé em São Paulo, como eu tô falando, do pezinho é, em São Paulo, essa troca tão importante, foi tão maravilhoso, né? Li, é. vou pegar um link aqui que você vai falar, Tá, Luciana, você vambora. não seguiu nada do que, do que eu estruturei para a gente falar, mas é que tá tão, né, tão gostoso e fluindo tanto. Mas, vamos lá, a importância da espontaneidade no convívio familiar, se você puder falar um pouquinho disso e juntar, se é possível recuperar confiança na vida nessa situação de pandemia, que acho que uma coisa tem a ver com a outra É. aí, né? Então, esses dois itens, se você puder abordar, qual a importância dessa espontaneidade, como que a gente faz para recuperar a Então, confiança na vida, né, eu com a acho que a pandemia? gente já deu como é que se Uma diz? Uma dica, pinceladinha. né? Não Uhum. adianta colocar armadura, tem que tirar. A Sim, armadura, ela não deixa fluir a espontaneidade. E sim, perfeito. o ser no sentido não é o ser de existência, o ser espontâneo, ele aparece num ambiente confiável. Tá. Aonde Aí você está você não falando já do ser falso e verdadeiro do Winnicott, ainda também que é um não. item. Esse é o Tá. outro item, né? Mas Aham. o ser espontâneo, ele aparece num ambiente confiável. Parece simples isso, mas não é. Uhum. Pensa você, quando você está num ambiente que você confia, você ri, você dá risada, você conta coisas. Quando você está Sim. num ambiente que você não confia, você coloca aquela trava, né? Até ali eu Coloca vou dizer, máscara. A gente não é, fala que parece o filme Máscara, que a gente estudou é, tanto na faculdade, né? A gente coloca as máscaras, né? coloca uma Uhum. máscara, uma fantasia, né? Então, essa espontaneidade que é muito necessária para o desenvolvimento da criatividade deste mundo que a gente está falando, ela Uhum. aparece num ambiente confiável. Por isso, ambientação familiar. Tá tudo muito interligado. E aí, o Uhum. que que acontece? No decorrer da vida toda, nós temos e fazemos algum tipo de. Nós adquirimos alguns comportamentos que nem sempre dizem respeito àquilo que eu acredito que eu sou. E aí entra o Uhum. falso e o verdadeiro self. Que são Tá. conceitos muito profundos. Eles são profundos, mas eu acho ele tão necessário nesse momento, porque o Uhum. falso self, ele não vai aparecer. Agora Sim. tá todo Uhum. mundo com o selfie verdadeiro tá berrando. Eu Sim. quero, sou eu Deixa eu que te falar que a gente está existo. redescobrindo as pessoas e está se É, redescobrindo também, que estão aparecendo coisas. também. Fala oi para a Thaís, querida. A Thaís apareceu aí agora. Ela não se livrou da live, viu? Ela vai aparecer numa live nossa já já, daqui um pouquinho, assim que ela sair da maternidade de tia, né? Vamos lá. E é Então, isso. e esse falso e verdadeiro self, o falso self, ele é necessário. A existência dele é necessária, mas ele jamais pode abafar o verdadeiro self. Então, neste Uhum. momento, nesta pandemia, os verdadeiros selfies estão querendo sair para fora. Né? E Uhum. dependendo da maturidade desse verdadeiro self, ele pode sair em forma de selvageria, Uhum. de agressões. Tanto é Agressividade, que nós irritabilidade. é, Uhum. tanto é que nós sabemos de casos e assim, de casos de violência doméstica.
Aumentou Porque lá, demais. Uhum, porque lá não, o falso self não está dando conta. Não uhum, adianta ser falso. O verdadeiro vem. uhum, Só que para que esse verdadeiro exista de verdade, ele uhum. precisa ser maduro. E o Aham, imaturo, ele é selvagem. O verdadeiro sim. self imaturo, ele é selvagem, né? Uhum, Então é uhum, um momento de muita angústia, de muita uhum. dificuldade, porém é muito fértil. É onde dá Sim, para nascer, um deixar monte de nascer quem coisa. realmente você é, de verdade, né? Uhum, É uma uhum, grande uhum, oportunidade, como tu dizes, né? Que claro. mais? A gente tem mais coisa. Então, vamos falar um pouquinho também desse esse processo de adaptação que o ambiente familiar vem passando nesse momento aí. Como que os pais, Li? Então, a gente vai falar de duas coisas importantes: como os pais podem colaborar para esse ambiente ficar mais, essa ambientação, o ambiente em si, eles essas relações podem colaborar para ficar o mais saudável possível e como os filhos podem colaborar também, né? Como que você É, vê, que dicas que a gente pode dar, porque a gente está falando aqui tanta coisa importante, teórica, aplicada, prática, mas é. assim, e aí, efetivamente, para quem está nos assistindo, como que a gente pode colaborar para que isso fique Eu, mais eu, saudável eu nesse momento? penso que a melhor coisa neste momento é os adultos assumirem o seu lugar dentro de casa. Aham, Tem que assumir. As crianças não podem continuar decidindo e mandando, porque eles não perfeito. sabem. Eles não Uhum, sabem. Não é que uhum, eles sugerem, mas eles não sabem. Então, sim. em primeiro lugar, os adultos assumirem os seus papéis. Pai, mãe, avô, tio, seja o que for. Adulto Uhum, sabe bem mais das coisas do que uma criança. Uma criança, às vezes, é alegre, ela é criativa, ela é desejosa, porque uhum, o adulto, às vezes, ele deixa o desejo de lado. aham, Ele não, o ser desejante dele vai embora, né? Mas uhum, a criança, ela uhum, é desejante, ela é espontânea, eu quero, 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 quero. Este quero, quero da criança precisa de um adulto que a dê contornos, que a sim. dê novos acordos, que refaçam estas relações dentro da Uhum. casa. Até A porque criança ele está preparando para o mundo. A gente pode esquecer que está preparando para esse mundo aí. Se você não dá esse contorno, ela vai se apresentar para o mundo sem contornos. E aí, né? ela vai se apresentar um pouquinho bagunçada e vai sofrer um pouquinho mais. Aquela Sim. criança que o adulto cuida, que o adulto decide por ela, ela é mais Uhum. tranquila, Lu. Ó, a A Lígia, criança. a nossa querida Lígia aqui, está falando, a família muitas vezes não consegue falar não para o próprio filho. E ainda mais nesse momento que tá, você disse, fragilizado, né, com esse eu aí Sim, aparecendo, com essa essência toda, às vezes acha que tem que falar só sim, sim. Isso não é um benefício, né? Porque ele vai receber tantos nãos lá na escola, do professor, na vida, e aí ele não vai ter essa casca. Me lembrou no nosso querido Léo Freiman, nosso é, ex-professor, os vídeos é, que ele faz sobre esses limites, essas coisas, né? Quão importante é, né? é. Preparar. Dói, Que o amor dói, aliás, como você falou. que aliás o Léo tá agora com o Ronivon, né? Por isso que a gente, né? Nós estamos aqui concorrendo com o Léo e o Ronivon, né? Porque Verdade. eu adoro Nosso ele. ex-professor também, também. Uhum. E Viu? aí, E assim, esta questão que tu estás falando, o outro tem um post que eu acho fantástico, que a mãe pergunta: meu filho, o que mais você quer de mim? Ele diz: um não, mamãe. perfeito, né? Perfeito. Um E não, mamãe. a gente veio de sala de aula, né, Li? Quantos anos? A gente sabe muito bem o que é isso, né? É, Muitas vezes até não tem os nãos em casa, e quando a gente é um professor que coloca esses limites e tal, ele, ok, ele te adora, ele vai, porque eles temem muito não serem queridos, né? Se eu é, falar não, se eu colocar limites, meu filho não vai gostar de mim, que é uma é. crença descabível, né? Não Então, é? Uhum. então, já que nós chegamos aqui nesse momento, que não está no script, mas eu acho que é necessário falar, Uhum. quando a criança desafia os pais, ela desafia para que os pais tomem conta da situação, não para que os pais concordem com ela.
Uhum, Entendeste? uhum, E uhum, quanto mais os pais concordam com seus filhos, mais o desafio dos filhos aumenta. uhum, uhum. A Então, quando o testagem, como a filho gente fala. desafia, então quando o filho desafia o pai, ele quer saber: você é forte o suficiente para me proteger? Uhum, E se o uhum, pai concorda, se o pai cede, o pai que eu digo pai e mãe, né? Se o adulto cede para a criança, ele percebe que eu preciso aumentar o desafio, porque eu uhum. preciso de um adulto forte perto de mim, né? Sim, E o sim. adulto ele precisa ocupar o seu lugar, né? É Uhum, um lugar que uhum, está desocupado em algumas casas, né? uhum, E uhum. isso não é por mal, não é por bem, não importa. Mas na pandemia, com certeza, estas questões apareceram bastante, né? Sim, sim. Onde não há mais obediência. Antigamente as crianças eram obedientes. Hoje, Uhum, não. As crianças e os adultos fazem acordos. E tudo bem, uhum, os acordos são cumpridos e você precisa explicar para aquela criança por que é feito aquele acordo. A melhor aham. coisa é ter regras, acordos. Eu brinco assim, que se ficar muito difícil, faz por escrito e pede para a criança assinar. Ela adora. Assinar. Ela Sim, assina e ela começa verdade. a olhar as coisas com mais sociabilidade, entendeu? Sim, A sim. criança, ela Ninguém tá falando que é fácil, né, Lia? A Dai não, colocou aqui, não, tem filho adolescente em casa, é difícil. Ninguém disse que educar é fácil, mas isso é tão claro quando a gente via em sala de aula mesmo, né? Os professores mais firmes, com os limites, às vezes aquele filho em casa que a gente sabia que dava o maior trabalho e tal, era um menino que se dava, uma menina que se dava super bem com aquele professor que colocava limite. Ele precisa, né, de bater nesse limite, como você está falando, né? Nisso que envolve, para ele poder se reconstruir. Formação é, de identidade, ainda mais na adolescência, preciso ter é, esse bate-volta e me olhar e criar esses conceitos, né? Isso é é, difícil, mas não é mas impossível. É Mas isso mesmo, né, Dai? para os pais e as mães de adolescentes, o que eu tenho para dizer é que isso passa. Uhum, uhum, Esse período passa. É um período de erro e tentativa, é um período de desafio, é um período de construção da identidade. Ele precisa ser diferenciado dos pais e passa. Ele sim. é tumultuado, mas ele passa. Eu estou relendo um livro que fala do cérebro do adolescente, né? A Aham. estrutura mesmo, né? Do médico, tal, psiquiatra e psicólogo, e super famoso, até coloquei na outra live aqui, revisitando umas páginas, porque é importante você saber o que está acontecendo, essas mudanças todas químicas, que elas são reais, Sim. e que é o momento da criatividade, como você falou, é fértil ali, de criação, de tanta beleza, mas você tem que ter as regras, as coisas, para ele poder se construir em É. cima disso, né? A gente tem um conceito de regras que parece que as regras elas nos deixam num espaço menor. Mas não. Uhum, Justamente pela ideia da ambientação, as regras é para que todo mundo circule. Se não sim. houvesse o sinal de trânsito, nós não circularíamos todos. Uhum, Nós não estaríamos num cruzamento, um cruzando para cá, outro para lá. Tu andaria com numa rua, certeza. andaria noutra rua, cada um numa rua. Haja rua, Sim, né? sim, Então, sim, com certeza. as regras, elas têm a ver com a socialização. A criança, quando Uhum. ela internaliza a regra e ela compreende a regra, ela sabe que é bom para ela e é bom para os pais, para os amigos, para os irmãos, né? As regras, elas... Organiza, né, tanto o ambiente como internamente, senão eu fico É, desorganizado internamente, não, né? e ela sabe que quando for a vez dela, ela terá a sua vez. Porque a regra Uhum. me dá a vez, né? Não dá a vez só Sim. para o outro. Então, a Uhum. melhor forma de trabalhar estas regras é através de jogos. Jogos, eu já disse, a, a, os encontros na mesa, os almoços e Uhum. os jantares, A abrir um Silvana usa o termo diálogo. momento família, né? O momento Peraí, vai lá ficar junto. Oi. peraí, vai falando. Esse momento família, né, que a Silvana sempre fala, para inserir nessa rotina da casa, que é aquele momento que o pessoal se reúne para trocar o que aconteceu no dia, para fazer um jogo, para jogar stop, como a gente brincou, né, para fazer alguma coisa que você
reconstrua, recrie esses laços, como você havia É. dito também. E não só isso, para dizer o que pensa. Uhum, uhum, Dizer o que perfeito. pensa. Às vezes, por isso, um ambiente confiável. Eu falo o que eu penso em lugares confiáveis. Agora, me Uhum, diga uma coisa: existe lugar mais confiável que a família? Que os uhum, amigos? Então, vamos reconstruir esse espaço de uhum. confiabilidade, de respeito um pelo outro, né? Que a Sim. gente esquece que isso faz parte da vida e a gente leva para a vida toda. Com certeza, Ali, eu falo muito com as mães em orientação parental que eu faço com a Sil, ou às vezes adultos, que eu atendo muitas vezes as mães e uma outra profissional do espaço atende a criança, a gente faz essa parceria. Mas meu filho fala comigo assim, ele expõe tudo que ele pensa comigo, porque é só comigo, às vezes não é com o pai e tal. Eu falo, mas por que será que ele tem tanta liberdade com você? Por que será que ele fala tudo pra você? Muitas vezes com essa coisa do adolescente mais agressivo, que você tem que falar, que É, você tem que dar esse retorno, mas por quê? Porque é onde se tem liberdade. é onde ele Com a mãe, confia. com a mãe ele tem mais, ele tira todas as máscaras e, né, É. E vai confia, né? e E confia e confia. fala, tudo bem que você vai ter que dar esse retorno, falar, peraí, né, pera lá, não precisa falar desse jeito, você tem que colocar esses parâmetros, mas é porque ele tá no teu colo aí total à vontade, né, para É. falar disso tudo. Silvana tá puxando a minha orelha, que faltam 10 minutos, ela acha que eu vou indo e que a gente vai indo, que tá uma delícia. A gente tem uma última questão que você já tá falando, só vou aqui para você te entregar a Ah, questão de bandeja para você continuar, que é a importância dessa ambientação familiar por equilíbrio, né, do indivíduo para retornar para pós-pandemia, para retorno às atividades. Você já estava falando, né? O que é importante a família fazer, cada membro da família, para eu estar mais saudável para voltar para o dia a dia, porque é uma preocupação dos pesquisadores. A gente tem o nosso um psiquiatra também, o Eduardo Tancredi, que vai fazer uma live já já, acho que ele é amanhã, esses fantástico. dias, É, adoro ele, e que deu uma reportagem para o Metrópolis falando da preocupação da saúde mental, do agravamento da saúde mental é, pós-pandemia, está muito se falando nisso. Então, e aí, Li, importância dessa ambientação familiar, que é nosso tema da live principal, para o é. equilíbrio emocional para o pós-pandemia. E aí, Então, que recadinho? olha, é bem delicado falar sobre isso, né? Sobre o Sim, pós. Nós não temos prazo, nós não temos garantias, nós não sabemos nada. sim. Então, assim, existe uma palavra pequenininha que pode nos ajudar bastante, que é a fé, né? Eu lembro quando eu era criança, eu perguntava: "Mãe, mas o que é fé? Me explica". Ela dizia: "Fé não se explica. Fé se sente". Então, Uhum, este período é um período onde devemos dar prioridade a estas questões pessoais, a estes cuidados pessoais. Onde uhum, tiver um amigo com dor, cuide dele. Nem que seja na uhum, telinha, nem que seja telefonando. Se você tiver um familiar que não está bem, cuide dele, né? uhum. Preocupe-se um com o outro, porque quando nós voltarmos, eu continuo dizendo, não seremos os mesmos, mas teremos aprendido a ser diferente, porque nós Uhum, seremos mais higienizados, nós vamos uhum. levar em conta mais a saúde física e a mental. Tá. Nós levaremos em conta a aprendizagem como algo importante. Levaremos Sim. em conta o convívio social. Então, Uhum, esta preparação para ir para fora, né? Ela uhum, só pode ocorrer se eu estiver dentro do meu ambiente familiar, realizando os mesmos comportamentos, quer dizer, desenvolvendo outros comportamentos. a É como, espontaneidade, como você falou, né? é como Ser se diz transparente. antigamente: o que se Uhum, aprende em casa se leva para a rua. uhum, uhum. Voltamos Literalmente. ao antigo, dentro de Verdade. casa, todos os cuidados que nós estamos tendo, toda essa ambientação familiar é o que nós levaremos para a rua depois. Então, Sim, sim. levem a sério a sua saúde física e mental, leve a sério a higienização, a alimentação. Quem Uhum, gosta, quem curte, faz uma atividade física, ouça música, leia poesia,
cuide Uhum. também da vida cultural, leia mais, Sim. converse mais, estruture todo esse teu ser, porque quando Uhum. nós sairmos de dentro de casa, A gente vai levar a isso para gente fora. vai levar isso para fora. Com certeza. Verdade, Li. Então, dentro de casa, agora aproveitem. Nós É o vamos nosso para fora. laboratório. É o Nosso nosso laboratório. laboratório. É o Não é? nosso laboratório. Aproveite, a oportunidade está batendo na porta, como a gente está dizendo. Tá, Tem a parte tá. ruim, que a gente não pode desmerecer, mas tem a parte de o que eu posso fazer com isso? É É. aproveitar, agarrar essas oportunidades. Li, a gente vai encerrar para não ser encerrado, né? Você quer deixar algum recado, alguma coisa? A gente queria super agradecer todo mundo, né, que entrou aqui, Sara, de novo em todas as nossas lives, um monte de gente importante, né? A Sara, uma Gente, querida que trabalhou comigo também. Maroli vai fazer com a gente uma live na outra semana. A Thaís vai fazer, a uau! Lígia, que é maravilhosa. Olha, um monte de gente, eu não vou conseguir falar o nome. A Pri, que teve neném há pouco tempo, que é a nossa secretária lá do espaço, né, do Fernando. Bom, um monte de gente. Queria agradecer, nem sei se passou alguém que eu não falei nem o nome aqui, gente, me desculpa, mas é que a gente tá aqui. Sheila, querida. Li, não sei se você viu alguém, você quer mandar Não, um eu não beijo para vejo alguém? nada, 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 nada. Mas assim, agradecer demais, demais você, que é uma delícia conversar com você. Nós teremos nosso bate-papo happy hour Quinta-feira, quinta-feira. às Alfa quintanas, Saber, quinta-feira. não podemos esquecer a Alfa Saber, a nossa queridíssima Isilda estará comigo, eu de novo, quinta-feira aqui, Eu? né? Fernanda, Fê, linda também aí, fofa, que cuida da nossa cachorrinha. Gente, super obrigada, Li. Gratidão. Eu que Muito bom estar com agradeço. você sempre. Aprendemos muito sempre. Eu que agradeço, né? Bastante. Um beijo para todo mundo, um beijo para ti e vamos em Obrigada, frente. Vamos querida. nos ajudar a crescer. Vamos Com nos certeza. ambientar neste novo lugar de vida que nós temos que assumir, né? Com certeza, para a gente levar isso para fora, inclusive para nossa sala em São Paulo em 2021. É. Querida, super obrigada. Gente, Beijo. obrigada. Boa Obrigada. noite para todo mundo. Até quinta-feira estaremos aí. Até quinta. Obrigada, Beijo. gente. Tchau. Não esqueça.